É o Gazeta Entrevista que está de volta aqui pela sua TV Gazeta, Rede Record de televisão. E você sabe que no fim de semana, neste sábado, tem Café Rio, o seu point de gastronomia, de boa música, um lugar super agradável na cidade, ali na Rua Rio de Janeiro, ao lado da Iris Tavares, com a melhor feijoada da cidade. Conheça o Café Rio e você vai se encantar. Café Rio, Rua Rio de Janeiro, ao lado da Iris Tavares, o seu novo point em Rio Branco. Olha, uma declaração da secretária Sueli Melo a respeito de médicos que seriam mercenários, porque só pensam em dinheiro, chamou a atenção da opinião pública nas redes sociais, em alguns sites, jornais, principalmente nas redes sociais. Uma nota de repúdio, inclusive, foi emitida pelo Sindicato dos Médicos Acreanos, Associação Médica e a Sociedade Acreana de Pediatria. A secretária deu uma declaração no programa e nós convidamos para que ela viesse aqui e pedimos também para os internautas, pelas redes sociais, que eles comentassem a declaração da secretária. A secretária muito respeitosamente veio aqui nos atender. Eu gostaria de saber dela. Como é que está, secretária, depois dessa declaração, disso tudo? Como é que está a sua vida depois disso? Boa noite. Boa noite, Alain. Boa noite a você que está nos assistindo. Alain, olha, a minha vida não mudou nada. Eu continuo acordando 6 horas da manhã, trabalhando o dia inteiro, tendo um trabalho danado com alguns profissionais que não querem colaborar. Mas eu sou brasileira e eu não desisto nunca. Eu vou cuidar da saúde do Acre, porque foi essa a responsabilidade que me foi dada pelo governador Tião Viana. Secretária, a sua declaração, que eu até anotei aqui, a senhora diz o seguinte: na Faculdade de Medicina, aqui tem 3 disciplinas, mercenário 1, mercenário 2, mercenário 3, porque a maioria dos médicos só pensa em dinheiro. O dinheiro está na frente de tudo. A senhora se arrepende de ter feito essa declaração ou a senhora reitera as suas palavras, secretária? Olha, Alain, eu acho que não é uma questão de me arrepender ou deixar de arrepender. Sinceramente, eu não queria suscitar nenhuma polêmica com ninguém. Mas eu venho sofrendo, desde o dia que eu assumi, ou desde a outra gestão, quando eu fui secretária, com dificuldade dos profissionais médicos. Me arrepia algumas coisas que eu vivi já na gestão pública com relação a dificuldade que eu tenho da falta de profissionalismo e até de ética de alguns profissionais. A senhora chegou a citar na sua nota, nota de desagravo, que muitos deveriam chegar num determinado horário, 7, 8 da manhã, chegam 1, 2, 3 horas depois, mas não cumprem o final do expediente, o horário que deveriam ultrapassar por não terem chegado na hora certa. É esse tipo de problema que a senhora enfrenta, além, é claro, daquilo que os internautas têm dito aqui, que é a falta de um atendimento humano, como nós vamos ler aqui algumas declarações de internautas. São esses os problemas que a senhora disse que tem enfrentado? Eu enfrento problemas seríssimos, tanto de faltas a plantões, faltas graves de médicos, cirurgiões que estão no plantão e simplesmente resolvem ir para uma festa e abandonam o plantão. Para uma festa? E quando você chega para alguém te liga e diz, olha, tem pacientes graves aqui e não tem um médico para atender. De médicos que chegou atrasado, mas deu 6 horas, o outro colega não chegou para assumir o plantão, ele abandona, deixa as pessoas passando mal lá e vai embora para casa, não quer nem saber quem ficou para trás. Isso é corriqueiro no sistema de saúde. Agora, 2 dias atrás, me ligou uma usuária de secretária, aqui no Tucumã não tem médico, só tem um médico atendendo e eram para ter 4. Eu saí correndo para lá, fiquei até as 4 horas da tarde, mas tem muito médico bom, sabe? Eu liguei para alguns, imediatamente vieram 6 médicos me ajudar e com 2 horas nós tínhamos conseguido controlar, né, o número de pessoas e atender todas aquelas pessoas que estavam passando mal naquela unidade de saúde. Ontem eu fui lá, eles me viram, eu estava presente, ontem aconteceu a mesma coisa. Ou seja, a responsabilidade e as falhas, elas são recorrentes, apesar de faltou, eu estou denunciando para o CRM, já mandei até para o Ministério Público, porque, segundo o Ministério Público, ele tem que cuidar do direito do cidadão. E o CRM diz que falta plantão e falta grave. Já mandei para o Ministério Público, eu já fiz de tudo, mas é como se eu não tenho eco. Então, eu tenho que me indignar em algum momento. Eu vou, inclusive, ler aqui... uma indignação que talvez eu tenha... Você é cedido? Não me é cedido, como eu te disse, faltou concluir, eu não me arrependo de ter dito isso. Mas... eu acho que
ficou, porque eu falei várias vezes, em vários pedaços da entrevista, que existem muitos profissionais bons. Mas na hora que eles fecharam essa frase, a edição que eles fizeram e colocaram no site, é que está dando essa conotação. Mas não foi isso a minha intenção. O Sindmed está fazendo isso com algum propósito. E eu acredito até, Alain, que o propósito seja, a secretária está pegando muito no pé dos médicos, tá indo para as unidades de saúde, ver quem está cumprindo o seu horário de trabalho, o outro. Vamos fazer uma campanha, aproveitar a oportunidade para atirar. Então, eu acho que isso é uma ação tendenciosa do Sindmed, o que eu lamento muito. Então, deixa eu aqui colocar a participação dos internautas. A Janaira Freitas diz o seguinte: infelizmente, existem profissionais que começam a trabalhar nesta área médica, única e exclusivamente por dinheiro. Já presenciei alguns casos em um hospital da cidade, onde fui muito mal atendida. Outra declaração aqui é da Edilene Cisa. Conheço os dois lados da moeda. Muitos médicos não ganham o que merecem. Já outros exploram no atendimento particular. Preferem atender assim do que atender o povo nos hospitais públicos. Já a Márcia Costa diz o seguinte: com certeza, a secretária tem toda a razão. Alô, meu querido, já levei muita gente para ser atendido pelo SUS e o tratamento, olha, o tratamento, acho que nem o veterinário do meu cachorro trataria um animal da forma como já vi pessoas, isso seres humanos, serem tratados. E também já fui a consultórios particulares dos mesmos médicos e o tratamento foi completamente diferente. Claro, porque eu estava pagando. São poucos os médicos que levam sua vocação a sério. Eu poderia aqui citar pelo menos uma meia dúzia. A Andréia Ramos diz o seguinte, secretária, mais uma aqui. Verdade e realidade, pois chegamos neste posto e a unidade de saúde e os médicos nem olham para o rosto da gente. Pode ter certeza que por amor à profissão não é. Então é por puro dinheiro, essa é a minha opinião. Já a Ed Kallen Lima diz o seguinte: as generalizações são sempre perigosas, caro Alain Henrique. Por isso, tendo a não concordar com a secretária. Acho um absurdo uma secretária de Estado se dirigir a seus pretensos subordinados desta forma. Um desrespeito com a classe laboral inteira. Não duvido que existam os maus profissionais, mas todos não. Sei não, dona secretária. Acho tudo isso jogo de cena e de imprensa para afastar a culpabilidade dos reais responsáveis para aqueles que têm uma responsabilidade apenas adjunta. São alguns comentários que eu quis compartilhar aqui com a senhora. Mas o que a senhora pensa? É bom, Alain, que fique claro que eu não generalizei. E eu convido as pessoas que assistiram somente um trecho da fita para assistir toda a minha entrevista, porque vai perceber que em vários trechos eu me reporto a médicos, aos médicos com muito respeito e cito alguns médicos que trabalham, que têm 3, 4 empregos, né, e que acabam não dando conta direito de nenhum. E isso é negligência. O que é isso? Você trabalhar em 3, 4 lugares, a troco de que você faz isso? Me diz. Não é financeiro? De ter um ganho financeiro? Então, eu dizer que isso não é verdade, eu estou sendo hipócrita. E eu não vou ser hipócrita nunca. É difícil de acreditar. Mas eu não preciso fazer jogo de cena. A minha responsabilidade, e com o Estado, com a Secretaria de Saúde, é maior do que qualquer vaidade, é maior do que qualquer estrelismo de algum profissional. E, independente disso, eu vou sempre continuar assim. E no dia que eu perder essa capacidade de ter responsabilidade, de me indignar com essas coisas que eu vejo, com esses malefícios que alguns médicos prestam à população, aí é hora de eu realmente sair da vida pública. Secretário. Mas hoje o meu lugar é aqui do lado da população do Acre, que precisa de mim, que precisa desse apoio, que precisa fazer com que eu faça essas pessoas cumprirem com as suas obrigações. Secretária, é um cargo muito difícil, é uma função penosa que a senhora exerce. Eu não gostaria de estar no seu lugar. Mas, enfim, a senhora tem que estar preparada para esse tipo de embate, porque é da função, é uma prerrogativa da função. Mas a pergunta é, essa pressão toda que o governador de Tião Viana tem sofrido nas redes sociais, médicos ligando para ele, pedindo a sua exoneração, isso também deixa a senhora preocupada? Não. Nenhum momento. Eu confio no nosso governador Tião Viana, eu tenho uma relação com ele muito boa, de muito respeito, né, de muita seriedade,
E eu tenho certeza que o governador Tião Viana sabe que eu busco fazer o melhor para a população do Acre. Eu estou fazendo isso em busca de trazer a tão sonhada qualidade da assistência à saúde que o nosso governador tem. Eu não posso abrir mão de forma nenhuma de buscar a qualidade do serviço e a qualidade da assistência. E não permitir em nenhum momento que pessoas, por um motivo ou por outro, deixem de cumprir a sua função. Agora, os médicos bons, a gente trata bem, traz para o nosso lado, agradece sistematicamente. Eu até peço desculpa para esses médicos bons e maravilhosos que nós temos. O governador, essa semana passada, homenageou vários médicos. E digo sempre, eu vou tratar os médicos bons com toda a deferência, com todo o respeito e com todo o carinho, e vou ser eternamente grata. Agora, os médicos que não têm compromisso profissional, que não têm ética, eu vou fazer com que se cumpra o rigor da lei. Inclusive, não tem saída para isso. Inclusive, é um levantamento de um dos internautas que diz o seguinte, deixa eu abrir aqui, secretária, esta colocação aqui de um dos internautas. Secretária, se de fato isso aconteceu, a senhora deve tomar providências, as medidas possíveis, e há medidas para isso, nós sabemos, para combater o comportamento de quem a senhora sugere que são mercenários. Aí ele perde o seguinte, porque falar e jogar o descontentamento da população sobre os médicos e profissionais é muito fácil. Isso não resolve a situação, pelo contrário, a agrava ainda mais. Inclusive contraria os interesses da classe e ainda descontenta os que fielmente cumprem o seu horário. Então, há mecanismos para a senhora agir. A senhora vai agir? É a pergunta da Edkalen Lima, do Edkalen Lima. Edkalen, eu não vou só agir como eu já agi, né? Eu estou, desde o ano passado, eu acho que quem assistiu aí à imprensa viu que eu fui no Ministério Público, entreguei denúncia de 21 médicos que faltaram no período do carnaval, fui no CRM, entreguei a denúncia dos médicos que faltaram, entreguei todos os atestados que eu suspeitava que eram graciosos e pedi a apuração da veracidade dos mesmos. Então, abri processo de sindicância para apurar todas essas irregularidades. Eu fiz uma nota explicando qual era a minha indignação, o tamanho da minha indignação e por que eu estava externando a minha indignação, e tudo que eu disse na minha nota já está sendo apurado com o processo de sindicância, além de ter informado ao órgão de classe e ao Ministério Público Estadual. Eu não deixo de agir e nem vou fazer acusações levianas. Aquilo que eu coloquei na minha nota foi o que eu vivi e testemunhei enquanto servidora pública. E, na mesma hora, tomei providência. Gente, infelizmente, nosso tempo está estourado. Eu deixei aqui de atender dezenas de pessoas que mandaram aqui. Eu poderia até fazer alguns comentários aqui. Anderson Santos diz assim, não sei se um médico pode ter 2 contratos. O fato é que há médicos com 2 contratos e o mais absurdo é que há contratos no mesmo horário. O Jonatas Ribeiro diz que essa saúde humanizada é só propaganda. Se você não passa a madrugada na fila, não consegue uma ficha para ser atendido. Coitadas das pessoas. A Marli Viana diz, eles muitas vezes chegam atrasados, deixando os pacientes à espera, fazendo-os ficarem mais doentes ainda. E o Marcos Paulo conclui dizendo o seguinte, secretária, gostaria apenas de lhe parabenizar. Você é a mulher, deu sua opinião, expôs a angústia de tantas pessoas. Muitos de nós somos xingados por médicos de fora, xingados literalmente. A senhora mostrou compromissos com o povo, continue assim. Aí ele diz assim, Alan Rick, faça esse comentário, por favor. Está feito aqui seu comentário, Marcos Paulo. Secretária, obrigado pela sua vinda ao programa. São muitas pessoas, são dezenas de pessoas. Peço perdão àqueles que eu não pude ler seu comentário, sua pergunta. Ufa, secretária, que assunto, hein? Obrigado pela sua vida. É um assunto difícil, polêmico, mas isso é da minha função. A minha função ela é muito prazerosa na medida que eu estou sendo útil para alguém. Eu estou conseguindo servir o meu semelhante. E ela é muito espinhosa na medida que ela é nevrálgica. Qualquer coisa, as pessoas já não vão para o hospital felizes, né? Porque está doente. Já vão abaladas emocionalmente. Então, o servidor público ele tem que ter essa compreensão. Não só o médico, mas o médico, o enfermeiro, o recepcionista. Se você chega doente, se você é acolhido com amor, você já melhora 20% na porta. E é essa a nossa busca, a minha e a do governador Tião Viana e de todo o nosso governo. E se Deus quiser,
eu ainda vou viver muito e incansavelmente eu vou lutar para que a gente consiga ter a saúde que a nossa população merece. Ainda não temos muitos gargalos que nós estamos buscando superar todos os dias um pouquinho. Então eu peço desculpa mais uma vez aos bons médicos, né, e digo aos médicos que estão me agredindo que não vai adiantar me agredir, porque eu vou continuar lutando para melhorar a saúde do nosso estado. Secretária, muito obrigado pela sua vinda, obrigado pelos esclarecimentos, também por compartilhar aqui com os nossos internautas. Para vocês de casa, muito obrigado pela sua audiência, seu carinho, obrigado pela sua participação no programa. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana.